Hoje nós estamos, mais uma vez, olhando para a carta de Tiago. E antes de nós fazermos a exposição do versículo 4 ao 10, eu gostaria de relembrar junto com os irmãos o que nós já ouvimos sobre essa carta, o que nós já aprendemos e o que nós podemos aplicar sobre a nossa vida, né? Como Tiago diz, nós não devemos ser meros ouvintes, mas também o quê? Praticantes, né? Aquilo que temos ouvido deve ser o exercício do dia a dia na nossa conduta, onde nós estivermos inseridos. Capítulo 1, Tiago vai dizer que provações fazem parte da nossa vida. E provações servem para amadurecimento e integridade perante a Deus. Né? Aquilo que às vezes nós falamos, poxa, mas eu sou crente e isso está acontecendo comigo. Tiago iria nos responder, fique calmo. Isso serve para que você amadureça em Deus. Isso serve para que você se torne íntegro perante a Deus. No capítulo também 1, versículo 5, Tiago vai dizer como é que nós devemos lidar com a vida, com situações que se apresentam para nós. Devemos lidar de qualquer maneira? Tiago iria dizer não. Nós devemos pedir sabedoria a Deus. Por quê? Porque Ele dá livremente, Ele dá de boa vontade e Ele concede a cada um de nós. No capítulo 1 também, versículos 22 ao 27, Tiago também diz que nós não devemos ser simplesmente ouvintes da palavra de Deus. Eu fui lá ouvir uma boa mensagem pela manhã, um estudo bíblico muito legal, à noite também ouvi, mas Tiago diz isso não é suficiente. Aquilo que nós temos ouvido, nós devemos praticar dia após dia. Também no capítulo 2, Tiago, ele vai nos dizer que nós não devemos fazer diferença entre pessoas, apesar de pessoas serem diferentes. Nós devemos considerar as pessoas como pessoas que também são servas de Deus, são filhos de Deus. No capítulo 2 também, versículos 14 ao 26, Tiago vai dizer que a fé que não expressa obras de submissão a Deus, ela é uma fé o quê? Morta. Tiago vai dizer, o que adianta viver assim, dizer que tem fé? Porque até os demônios creem e o quê? Temem. Então, se não há em nós uma fé que nos leva a nos submeter a Deus e também prestar serviço de obediência a Deus, essa fé não serve para nada. Capítulo 3, Tiago vai dizer que nós devemos dominar a nossa língua. Por quê? Porque a língua tem a capacidade de colocar fogo numa floresta. Tiago vai dizer que nós conseguimos dominar cavalos selvagens, navios que pelo um timãozinho ele é controlado, porque nós não conseguimos dominar a nossa fala, né? Provérbios vai dizer que aquele que muito fala causa o quê? Transtorno, causa confusão. Também lá no capítulo 3, Tiago nos ensinou de qual sabedoria nós deveríamos optar. A sabedoria humana, Tiago vai dizer que ela é carnal, não é espiritual, e que ela é demoníaca, e ela é movida por duas coisas. Quem lembra? Duas coisas movem essa sabedoria humana: inveja e ambição. E semana passada nós ouvimos Tiago falar conosco de onde surgem as guerras e contendas. Guerras e contendas que existem dentro de nós, elas surgem dos prazeres que estão aonde, irmãos? Na pessoa que está ao lado? Não, naquilo que está o quê? Dentro de nós. Bem, hoje nós intitulamos o nome ou o título dessa mensagem dentro dessa série é Inimizade com Deus. Mas antes de nós lermos o texto, eu queria que você prestasse atenção no que eu vou falar, olhasse aqui para mim. Se Tiago ele diz no capítulo 4 que o problema que surge dentro de nós e que afeta o próximo ou afeta aqueles que estão aonde nós estamos inseridos, ele é oriundo, a origem dele
é fruto dos prazeres que estão dentro de nós, daquilo que nós falamos, bem, eu não abro mão disso, isso aqui é a minha verdade, isso aqui é o que eu penso, não tem como eu abrir mão, isso aqui é o que eu quero. Se Tiago diz que isso causa sobre nós cobiça, isso causa sobre nós inveja, isso mata o nosso relacionamento com o próximo, os prazeres e as paixões que existem dentro de nós, nós também não podemos negar, irmãos, que esses prazeres e paixões também causam o quê? Inimizade com Deus. Não só com o próximo, não só com pessoas que se relacionam conosco, mas por causa desses prazeres e paixões que estão dentro de nós, que muitas das vezes se revertem em cobiça, em inveja, que faz com que nós venhamos nos separar de pessoas, eles também causam em nós, em relação a Deus, inimizade. Então vamos ler o versículo 4 ao versículo 10 de Tiago, capítulo 4. Diz assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz as Escrituras: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamente-se e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza, humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Querido Deus e amado Pai, nessa noite, Deus, pedimos que a Tua palavra, ó Deus, seja como uma boa lâmina, que quando encostar, ó Deus, em nossa mente, ela possa dissipar, ó Deus, tudo aquilo que se levanta contra a Tua boa vontade, ó Deus. Colocamos a nossa mente e o nosso coração diante do Senhor. Oramos nessa noite, ó Deus, para que não estejamos nesse lugar simplesmente de corpo presente, mas também, ó Deus, com todas as nossas atenções voltadas ao Senhor. Fale ao nosso coração, Deus. Fale à nossa mente, ó Deus. Vença-nos, ó Deus, os nossos desejos, os nossos prazeres, ó Deus, que nós possamos nos submeter, nos aproximar de Ti, nos humilhar, ó Deus, diante do Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tiago, ele começa o versículo 4 usando um termo, adjetivando pessoas que vivem de uma certa forma. Esse termo adúlteros no original, no grego, ele estava no termo feminino, adúlteras. E por que estava no termo feminino? Tiago, quando ele escreve essa carta, ele entende que o povo que estava ouvindo, o povo que estava se formando, era agora a igreja de Cristo. A igreja, como a Bíblia apresenta, a igreja é a noiva de Cristo. Tiago estava mostrando para esses leitores que todos aqueles que ouvem de Deus, aprendem de Deus, mas vivem um relacionamento diferente, que não seja um relacionamento com Deus, eles se tornam o quê? Adúlteros. No original, adúlteras, porque a igreja é a noiva de Cristo.
Quando nós olhamos o Velho Testamento, toda vez em que a nação de Israel se afastava de Deus, eles começavam um relacionamento com outros povos, relacionamentos de mente, de adoração, relacionamento de culto, de servidão, e isso era para Deus um tipo de quê? Adultério. Toda vez que o povo de Deus se esquece dele, toda vez que o povo de Deus perde a sua mente, não renova a sua mente, como foi dito pela manhã, mas permite que o pensamento desse mundo invada o seu pensamento, e a partir daí é conduzido o pensamento a partir de algo que existe que não é cristão para Deus. Isso é um adultério. Por isso Tiago está dizendo no versículo 4, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Mas a pergunta é, que amizade com o mundo se torna inimizade com Deus? Será que Tiago está dizendo que agora nós não podemos ter nenhum amigo fora do relacionamento cristão? Será que Tiago está dizendo que todas as pessoas que não são cristãs não servem para um relacionamento? Não é isso. A amizade que Tiago está aqui apresentando, que não faz bem, a amizade com o mundo que não faz bem, é o sistema de pensamento desse mundo. Em 1 de João, capítulo 2, se você puder ir junto comigo, 1 de João, capítulo 2, não o Evangelho de João, mas a Epístola de João. 1 de João, capítulo 2, versículo 15. 1 de João, capítulo 2, versículo 15. Todos chegaram lá? João diz assim, não amem o quê? O mundo, nem o que nele há. João não está dizendo que nós não devemos amar o mundo, nem o que nele há, então não devemos amar nenhuma pessoa. Não é isso, é o sistema de pensamento desse mundo. João vai dizer, não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo, o que há no mundo? A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Aonde é que isso se dá? Na mente. Naquilo que compõe o pensamento do mundo. Quando nós entregamos a nossa mente a isso, Deus nos considera como pessoas adúlteras. Pessoas que estão trocando a amizade com Ele pela amizade do mundo. Quando nós começamos a apoiar os pensamentos desse mundo, como nós falamos, não, é isso mesmo, ideologia de gênero é uma coisa normal. Pessoas são forçadas, já nascem, tem que ser homem ou mulher, não, mas eles devem decidir lá na frente. Isso é um pensamento do mundo, isso é um sistema do mundo. Quando pessoas dizem assim, mas se as coisas não estão dando bem, se separa, você não precisa ser eternamente refém desse relacionamento. Isso é um sistema do mundo. Tiago está dizendo que nós adulteramos, nós nos tornamos inimigos de Deus quando nós permitimos que a nossa mente seja conduzida por esses pensamentos. Ele diz, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com esse mundo é inimizade com Deus? Quando nós nos entregamos a esse mundo e dizemos, bem, isso me dá prazer, isso me dá alegria, isso me dá satisfação, eu faço mesmo e acabou. Isso é um tipo de adultério. Tiago está dizendo, devemos pensar nisso. É uma pergunta que ele faz. Será que nós não percebemos
que quando nós abraçamos algo, quando nós nos esquecemos de Deus, é como num relacionamento, quando alguém troca o seu esposo, a sua esposa pelo outro. Isso é um adultério, isso é uma infidelidade com Deus. Abraçar o sistema desse mundo, dizer que tudo vai bem, ter a amizade com o que esse mundo pensa, isso é infidelidade com Deus. Mateus capítulo 6. Mateus 6. Mateus capítulo 6. Versículo 24, Jesus diz: ninguém pode fazer o quê? Servir a dois senhores, pois o que acontece? Pois odiará um e o quê? E amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. E não é isso que acontece no adultério? Não é isso que acontece na infidelidade? Quando alguém deixa de estar com um para estar com o outro, ele passa a amar a esse e a odiar quem? O outro. É isso que Tiago está lembrando aos seus leitores, que a amizade que nós constituímos com o mundo, não com pessoas, mas com o sistema desse mundo. Dizendo, não, essa forma de pensar é legal, vamos lá. Não, essa maneira de lidar com a família é legal, não é isso aí, é assim que todo mundo pensa, então vamos lá. Tiago está dizendo, meus irmãos, pense nisso. Isso é um tipo de adultério. Isso é abandonar a Deus para amar outros prazeres. Isso é permitir, na fala de João, permitir que a cobiça dos nossos olhos, a inclinação da nossa carne, venha nos fazer estar distante de Deus. Mas o interessante, irmãos, é que existe um termo nesse versículo 4, que é a chave do que tudo começa, onde tudo começa, ou da onde começam essas coisas. Olha o que ele diz no versículo 4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? E olha a pergunta que ele faz. Quem quer ser o quê? Amigo do mundo, faz-se inimigo de... Sabe o que Tiago está dizendo? Que a pessoa que se torna inimiga de Deus pela amizade com o mundo, ela não se torna inimiga de Deus por causa dos fatores externos. Ela se torna inimiga de Deus por ela mesma. O Tiago está dizendo, olha, quem quer ser amigo do mundo? Ninguém pode dizer, eu abandonei Deus por causa disso, daquilo outro. Eu deixei de amar a Deus por causa do fulano, do ciclano e do beltrano. Lembra o que ele começa no capítulo 4? Que as guerras e contendas que existem dentro de nós, que as guerras e contendas que existem entre nós, elas começam aonde? Dentro de nós. A inimizade com Deus não são os fatores externos. A inimizade com Deus, o adultério em relação a Deus, não é porque alguém fez alguma coisa ou deixou de fazer, não é porque alguém me ofereceu e eu não consegui resistir. Tiago está dizendo que quem quer ser amigo, quem quer decidir por isso, quem quer optar por essa situação de inimizade com Deus, se faz por ele mesmo. Se faz por ele mesmo. Nós não podemos dizer, eu me tornei inimigo de Deus, porque alguém um dia passou por mim e não falou bom dia, ou boa noite, ou boa tarde. Eu me tornei inimigo de Deus e amigo desse mundo, porque eu estava doente, alguém não foi me visitar.
eu me tornei inimigo de Deus porque eu fui lá na igreja, pedi para cantar aquela música e alguém não cantou, agora eu sou inimigo de Deus. Tiago está dizendo, nos tornamos inimigos de Deus pela nossa própria, o quê? Vontade. Pelos nossos próprios prazeres e paixões. Por aquilo que está dentro de nós e nós não controlamos. A pergunta é, qual é a implicação disso? O que implica em sermos inimigos de Deus? Versículo 5, Tiago vai dizer, ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz o quê? Que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes o quê? Ciúmes. Qual é a implicação de eu ser inimigo de Deus? Qual é o problema disso? Tiago iria dizer que o Espírito que Deus nos colocou aqui dentro, ele tem fortes ciúmes. Por que ele tem fortes ciúmes? Talvez quando Tiago esteja dizendo aqui, assim como diz a Escritura, ou vocês não sabem, ou é sem razão que a Escritura diz, ele não está se relacionando a um único texto da Escritura, mas ele está falando sobre o que a Escritura diz a respeito disso. Talvez Tiago estivesse lembrando de Êxodo capítulo 20, versículo 5. O que diz Êxodo 20, versículo 5? Vamos lá. Êxodo capítulo 20. Nós vimos isso na escola bíblica, né? Domingo passado. Êxodo capítulo 20, versículo 5. O que é que diz as Escrituras? Êxodo 20, versículo 5, talvez seja uma das passagens que Tiago se lembra. Versículo 5 de Êxodo 20 são os 10 mandamentos. E o texto diz no versículo 5, não te prostrarás o quê? Diante deles, nem lhes prestarás o quê? Culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou o Deus o quê? Zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Tiago está lembrando talvez desse texto, que a implicação de nós sermos inimigos de Deus e amigos desse mundo, é que direta ou indiretamente nós estamos desprezando o mandamento de Deus, de adorar só a Ele, de prestarmos culto só a Ele, de servirmos só a Ele. Como a Bíblia diz que Ele seria o nosso Deus e nós seríamos o quê? Os seus filhos. Talvez o que Tiago esteja dizendo também a Mateus capítulo 6, versículo 24, que nós já lemos, que Jesus diz que nós não devemos ter nenhum outro Senhor, porque se tivermos um outro Senhor, nós iremos odiar um e amar o outro. A implicação de sermos amigos desse mundo e inimigos de Deus, a implicação é que nós estamos desprezando o Espírito que Deus colocou em nós e que aponta para quem? Para Deus. A implicação é essa. E toda vez que nós fazemos isso, Tiago vai dizer, a culpa não é de ninguém. É pela nossa própria vontade. Talvez nós usemos a síndrome de Eva, que quando Deus se apresenta lá no Éden, depois de tudo ter sido feito, síndrome de Adão, né? Depois do problema todo, ele diz o quê? Foi a mulher que você me deu. Tiago está dizendo, negativo. Nós nos tornamos inimigos de Deus pela nossa própria vontade. Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Qual é a implicação disso? De desprezarmos o mandamento de Deus sobre as nossas vidas.
que diz que nós só devemos ter um único Senhor, adorar um único Senhor. Versículo 6, Tiago vai dizer: mas Ele nos concede o quê? Graça maior. O que Tiago está querendo dizer aqui no versículo 6? Se ele começa dizendo: meus irmãos, nós nos tornamos adúlteros quando nós abrimos mão da amizade com Deus e constituímos amizades com esse mundo. Quando nós decidimos isso por vontade própria, a implicação disso é que nós estamos desprezando o mandamento de Deus sobre as nossas vidas, que diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Tiago diz: mas se isso está acontecendo com você, se isso está acontecendo comigo, versículo 6, Deus antecipadamente Ele dá o quê? Graça maior. Que tipo de graça é essa? Não é a graça salvífica que Paulo está dizendo lá em Efésios, que somos salvos pela graça. Mas o que Tiago está dizendo é que antes que tudo isso aconteça em nosso coração, Deus nos concede algo para resistirmos isso que faz com que nós nos tornemos inimigos de Deus. Deus nos dá graça maior para que a gente possa dizer: eu não quero isso, porque a inimizade com Deus é fruto da nossa escolha. Deus nos dá graça maior antes de tudo isso, para que nós não venhamos amar esse mundo e os pensamentos desse mundo. Talvez Tiago aqui esteja se assemelhando com a fala de Paulo, que quando ele está sendo fustigado 3 vezes pelo espinho da carne, que não era um espinho literalmente na carne, mas as situações que ele estava passando, e ele ora por 3 vezes, qual é a resposta que Deus dá? A minha graça, o quê? Te basta. É isso que Tiago está dizendo. Mesmo quando o nosso coração se inclina para esse mundo, mesmo quando a minha decisão diz: não, eu vou chutar o balde, é isso aqui que eu amo, é isso que me dá prazer, mesmo quando eu estou contrário aos mandamentos de Deus, que diz que eu devo amar a Deus sobre todas as coisas, Tiago está dizendo: meu irmão, não esqueça de algo, Deus lhe dá graça para você resistir isso. Deus lhe dá graça para que você não permita que a sua mente seja levada por isso. Deus te dá graça para que os prazeres que lutam, que guerreiam dentro de nós, não venham nos tornar inimigos de Deus. É isso que Tiago está dizendo. Versículo 6, mas Ele nos concede o quê? Graça maior. Por isso diz a Escritura. O que diz a Escritura? Deus se opõe a quem? Aos orgulhosos, mas Ele concede graça a quem? Aos humildes. Deus se opõe àquele que diz assim: mas eu não preciso disso. A amizade com o mundo é muito boa. Eu estou vivendo muito bem, eu estou alegre, há um prazer dentro de mim. Certamente Deus vai se opor a esses que são orgulhosos. Mas aqueles que olham e dizem: Senhor, é verdade. Eu tenho sido um adúltero, uma adúltera. Eu tenho permitido que as amizades desse mundo, o sistema desse mundo, tome conta da minha mente. Eu tenho decidido por livre e espontânea vontade de ser inimigo de Deus. Eu não tenho pensado nessa implicação que toda vez quando eu crio amizade com o sistema desse mundo, eu estou sendo inimigo de Deus. Quando nós nos colocamos assim como pessoas humildes, Tiago vai dizer: Deus concede o quê? Graça para resistirmos às tentações desse mundo. Quando alguma coisa chega até nós e nos empurra, dizendo: olha, isso é prazeroso, isso é legal, isso é o que todo mundo pensa,
Isso aqui é o caminho que o mundo está apontando. Quando nós olhamos para isso e dizemos, bem, eu não preciso de Deus para suportar isso, Deus se opõe a nós porque estamos tendo um coração o quê? Orgulhoso. Mas quando nós olhamos para isso e dizemos, Deus, me ajuda. Senhor, isso está quase me levando. Tiago diz, Ele concede o quê? Graça para resistirmos. É a oração que Paulo faz. Ele ora 3 vezes e a resposta que Deus dá a ele é: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Na fraqueza. Versículo 7, Tiago ele continua dizendo, portanto, esse portanto está relacionado ao quê? Ao versículo 4, 5 e 6, né? É uma conclusão que ele está tendo. Bem, se nós nos tornamos adúlteros por causa da amizade com o mundo, isso traz sobre nós inimizade com Deus. Se isso é fruto da minha escolha própria, não é as situações que acontecem ao meu redor, se isso implica eu não cumprir o mandamento de Deus que diz que eu devo amar a Deus sobre todas as coisas, Tiago vai dizer, para nós lutarmos contra isso, precisamos da graça de Deus. E como é que essa graça de Deus vem sobre nós? Quando nós não nos tornamos orgulhosos nem soberbos. Quando nós somos humildes, dizendo, é verdade, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso dessa graça. Então Tiago vai dizer, então para isso, para que isso aconteça com você, Tiago ele vai nos dar 10 ordens para que isso aconteça, para que nós possamos resistir a esse mundo, para que nós não venhamos nos tornar amigos do mundo e inimigos de Deus. A primeira ordem que Tiago nos dá é o quê? Portanto, submetam-se a quem? A Deus. A ideia de alguém que está se submetendo ao outro é reconhecendo que essa pessoa está o quê? Acima dela. A primeira coisa que nós devemos fazer para que nós não venhamos nos tornar inimigos de Deus, mas sim amigos dele, é entender que Deus é tudo em nossa vida, que nós não somos nada, que é Ele que preenche o vazio da nossa alma, é Ele que nos dá prazer e alegria. Agostinho, no século IV, um dos maiores teólogos, ele um dia quando encontrou a Deus, ele disse, Senhor, a minha alma andava vagante até que um dia eu encontrei descanso em Ti. A primeira coisa que Tiago diz para que nós não sejamos inimigos de Deus é que nós devemos submeter a nossa vida a Deus. Pegando um gancho de domingo pela manhã, é permitir que Deus renove a nossa mente, é permitir que nós venhamos entender que sem Deus não somos nada, podemos até encontrar prazer, alegria nesse mundo, mas é momentâneo. É momentâneo. Se o prazer e a alegria que você encontra nesse mundo não lhe proporcionar, irmãos, desconforto na sua família, com os seus filhos, com a sua esposa, com o lugar onde você trabalha, se esses prazeres não lhe trouxer nenhum desconforto, eu diria para você, continue. Mas nem sempre é assim. Todo o prazer desse mundo, ele desconfigura aquilo que Deus criou para nós. Criamos problemas dentro de casa, com os nossos filhos, com aqueles que estão ao nosso redor. É isso que Tiago está dizendo. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem dos prazeres que estão dentro de nós? Então o que nós devemos fazer? Submeter a nossa mente a quem? A Deus. A Deus. Uma das coisas que criam inimizade entre nós e Deus é a nossa natureza terrena.
Mas Tiago também lembra uma outra coisa que também pode causar em nós inimizade com Deus. Ele diz, a primeira ordem é, portanto, submetam-se a quem? A Deus. A segunda ordem é o quê? Resistam ao diabo. E em meia resistência, Deus diz o que vai acontecer. Ele o quê? Fugirá. Fugirá. Se a arma que nós temos para lutar contra a nossa natureza, que causa inimizade com Deus, é se submeter a Deus, a arma que Tiago nos dá para nós lutarmos contra o diabo é o quê? Resistir a ele. E a pergunta é, como é que nós podemos resistir ao diabo? Efésios, se você puder ir junto comigo. Efésios capítulo 6. A ideia de resistência é a ideia de alguém que está o quê? Firme. Alguém que está ali parado. É igual aquela pessoa que está como sentinela na entrada do quartel, né? Ele está lá em posição de sentido e ele não se mexe para nada. Pode pousar uma mosquinha no nariz dele que ele vai fazer assim, ó, mas ele não vai se mexer. É isso que Tiago está dizendo. Para que nós possamos continuar amigos de Deus, primeiro, devemos submeter a nossa vida a Deus. Segundo, resistir a quem? Ao diabo. E como é que nós resistimos ao diabo? Efésios capítulo 6, versículo 10. Ele diz assim, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda o quê? A armadura de Deus para poderem estar o quê? Firmes contra as ciladas do diabo. Como é que nós resistimos ao diabo, Tiago? Tiago vai dizer, se revestindo de quem? De Deus. Se você se revestir desse mundo, você não vai resistir ao diabo. Se você encharcar a sua mente do sistema desse mundo, você não tem como resistir ao diabo. Se você permitir que as ideologias desse mundo tome conta da sua mente, você não tem como resistir ao diabo e ele fugir de você. Se você permite que qualquer tipo de pensamento tome conta da sua mente, você não vai conseguir resistir ao diabo. Por isso Tiago está dizendo a segunda ordem, resistam ao diabo e ele fugirá de quem? De vocês. Versículo 8. Mas não adianta só se submeter a Deus e resistir ao diabo. Versículo 8 também Tiago diz o quê? Aproxime-se de quem? De Deus, e ele se aproximará de quem? De vocês. A Bíblia diz que Deus se permite ser encontrado por aqueles que o quê? O buscam. O próprio Jesus diz, buscai e o quê? Achareis. O próprio Senhor Jesus diz que nenhum que vier até ele, ele lançará o quê? Fora. Talvez nós vivamos uma vida assim, quando as coisas apertam, quando o pensamento, o sistema desse mundo começa a tomar conta da nossa mente, a primeira coisa que nós fazemos é o quê? Não vou mais à igreja, não é isso? Não vou mais aos cultos, as coisas estão muito difíceis. Mas Tiago está dizendo é o inverso, irmãos. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais Ele o quê? Se aproxima de nós. É como um ímã, né? Quando os polos são positivo e positivo, você tenta encostar, eles o quê? Afastam. Mas quando os polos são opostos, positivo e negativo, você pega o ímã e põe num prego, ele faz o quê? Gruda. Como é que nós podemos deixar de ser inimigos, amigos desse mundo? Se aproximando de Deus, se submetendo a Deus.
resistindo ao diabo, vestindo a armadura de Deus, se revestindo de Cristo Jesus, do conhecimento dele. Tiago continua no versículo 8, ele diz: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Aí ele diz: pecadores, limpem o quê? As mãos. Interessante, porque ele está dizendo: pecadores, limpem as mãos. O que é que nos faz nos afastar de Deus, irmãos? É uma vida boa com Deus? Não, é o pecado. Lembra quando lá em Éden, Deus se aproxima, quer ter comunicação com Adão, mas quando Adão percebe que Deus está vindo próximo dele, e ele já tinha pecado, o que ele faz? Ele corre para Deus? Ele se afasta. É o pecado que nos afasta de Deus. Por isso Tiago está dizendo: pecadores, e todos nós somos. Ele diz: pecadores, limpem o quê? As mãos. Não sejam orgulhosos, sejam humildes, reconheçam que a nossa distância de Deus é por causa do nosso pecado. Tiago está usando aqui um cerimonial, um cerimonial de Levítico, que quando pessoas encostavam naquilo que era impuro, quando alguém sem querer tocava num cadáver, ou tocava num animal morto, ele se tornava o quê? Impuro, devido ao cerimonial. O que eles tinham que ir? Lá próximo ao sacerdote, onde era oferecido os holocaustos, e lavar as suas mãos. Nós não temos como nos aproximar de Deus se nós anteriormente não o quê? Nos limparmos. É isso que Tiago está dizendo. Enquanto permitirmos que aquilo que nós tomamos a decisão por nós mesmos, controlar, conduzir a nossa vida, nós não iremos nos aproximar de Deus. Por isso Tiago está dizendo: pecadores, limpem a mão de vocês. Reconheça, não seja orgulhoso. Não permita que haja soberba sobre o seu coração. Entenda que viver uma vida assim dividida é viver uma vida com inimizade com Deus, distanciado de Deus. Se submeta a Ele, resista ao diabo, se aproxime de Deus, mas também se aproxime na medida em que você for purificando a sua vida. Limpe as suas mãos. Não é lavar as mãos não, irmãos, mas é olhar para dentro de nós e enxergarmos aquilo que de livre e espontânea vontade nós temos nos tornado inimigos de Deus. É limpar essas coisas de dentro de nós. Ele diz: pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm o quê? A mente dividida, purifiquem o quê? Interessante. É verdade. Porque quem se torna inimigo de Deus, sabendo que não deve fazer isso, ele está com o quê? A mente o quê? Dividida. Não é por menos que lá em Romanos 12, eu estou acabando com a mensagem acabou a mensagem de domingo do Adolfo, né? Para domingo que vem. É por isso que em Romanos 12, desculpa usar sempre aí, tá, Adolfo? Mas é por isso que em Romanos 12, Paulo está dizendo que nós devemos o quê? Renovar a nossa mente. Para que a nossa mente não fique dividida. Para que nós não venhamos ficar neutralizados em cima do muro. Amo a Deus ou não amo a Deus? Decido seguir a Deus ou não decido seguir a Deus? Entendo que existem implicações sobre a minha vida. Quando eu amo esse mundo, eu me coloco contrário aos mandamentos de Deus. Por isso Tiago está dizendo: limpem as suas mãos e também purifiquem o seu coração, aqueles que têm o quê? Mente dividida. Em algumas versões é duplo ânimo, ou ânimo doble, que quer dizer ter
dos espíritos. Olhar para algo e dizer assim, é hoje. Eu não quero nem saber se eu sou de Deus ou não. É isso que Tiago está dizendo. Purifique o coração. Limpe as mãos. Todos aqueles que têm mente dividida. E no versículo 9 ele diz, entristeçam-se, lamentem-se e façam o quê? Chorem. Aqui Tiago está usando uma figura que havia no Velho Testamento, quando o povo reconhecia que ele estava em pecado com Deus, e havia um profundo arrependimento, o povo era chamado para que houvesse um entristecimento dentro deles, uma lamentação profunda e também motivo de chorar por causa do pecado. É isso que Tiago está nos falando. Que quando nós reconhecemos que estamos sendo inimigos de Deus, estamos sendo contrários à vontade de Deus, isso não deve produzir em nós alegria, mas tristeza. Isso não deve produzir em nós orgulho, mas motivos de choro. Isso não deve ser, em algum momento, passar despercebidamente na nossa mente, dizendo que não tem nada a ver. Nós devemos lamentar. Nós devemos trocar o riso pelo lamento e a alegria por tristeza, por saber que aquilo que nós decidimos voluntariamente, pessoalmente, individualmente, está fazendo com que nós nos tornemos o quê? Inimigos de Deus. Isso só acontece, irmãos, quando nós deixamos o nosso orgulho de lado, a nossa soberba de lado. Isso só acontece quando nós permitimos que a nossa postura seja uma postura de humildade, de reconhecer que não somos nada sem Deus, que precisamos de nos submeter a Deus, de resistir ao diabo, de se aproximar de Deus, de limpar as nossas mãos, pois somos pecadores, de purificar o nosso coração, da onde Jesus diz que é dele que procede o quê? A vida. É do coração que traz os desejos impuros. É dos prazeres que militam dentro de nós, que faz com que nós nos tornemos inimigos de Deus. Reconhecendo isso, irmãos, nós devemos chorar, lamentar, se entristecer conosco. Não bater palma, não dizer está tudo bem, porque não está tudo bem. E no final, Tiago diz, humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. A pergunta é, quem é que deve se humilhar diante do Senhor? Tiago vai dizer, todos aqueles que se encontram em inimizade contra Ele. Contra Ele. Talvez por decisões próprias, irmãos, nós tenhamos nos tornado inimigos de Deus. Talvez por interesses e prazeres dentro de nós temos negligenciado a amizade com Deus. Talvez por causa dessas coisas, nós temos entristecido o Espírito que Deus colocou dentro de nós, que nos aponta para Deus. Talvez por causa dessas coisas, nós temos esquecido da implicação de servirmos a Deus sobre todas as coisas, de encontrarmos prazer e alegria em Deus.
Talvez tenhamos esquecido que Deus nos concede graça para resistirmos contra essas coisas, mas essa graça só nos alcança na medida que nós nos submetemos a Deus, resistimos ao diabo, nos aproximamos de Deus, limpamos as nossas mãos, purificamos o nosso coração, reconhecemos que essas coisas trazem sobre nós tristeza, trazem sobre nós lamento. E quando nós conhecemos e vemos e percebemos tudo isso, quando nós nos humilhamos diante de Deus, dizendo: Senhor, eu tenho vivido assim, eu tenho andado por esses caminhos. Quando nós reconhecemos isso e nos humilhamos, Deus certamente nos exaltará. Deus certamente nos exaltará como? Nos tirando de um estado de inimizade e nos levando para um estado de quê? Amizade com Deus. Que Deus nos ajude nessa noite, irmãos. Que possamos pensar nessa mensagem. Possamos submeter o nosso coração da onde procede tudo aquilo que se levanta contra Deus.